Meus amigos, vamos dar início à nossa reunião, cujo tema nesta noite do Evangelho: bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse tema está contido nos capítulos do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6, 7 e 8, e no capítulo 8 do Evangelho de João. Então diz lá o texto, em 3 expressões de Jesus deveras esclarecedoras: aqueles que perdoarem serão perdoados por Deus, mas aqueles que não perdoarem não terão seus pecados perdoados. Naturalmente que usava o Cristo as formações verbais da época, que interpretadas literalmente nos trazem às vezes alguns desconfortos, mas o que nós precisamos estudar é o ensino moral de Jesus. Ainda diz o apóstolo: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ainda no terceiro pensamento fala o Evangelho sobre o perdão. Na verdade, a expressão misericórdia, e no caso, tem o sentido de perdão. Então nos fala o apóstolo sobre perdoarmos uma quantidade infinita de vezes. Esse tema sobre misericórdia, sobre perdão, existem várias formas de perdoar. Os espíritos mais elevados, que são branduras, que são misericordiosos, eles nos falam de um perdão caridoso, respeitoso, amigo. Aquele perdão que não choca, que não provoca reações negativas e adversas. É aquele perdão que é profundo, é sincero, é aquele que perdoa e que se sente satisfeito, feliz, quando o ofensor que está sendo perdoado adquire certas conquistas, até mesmo materiais, até mesmo humanas. Porque, meus amigos, o Evangelho é muito sutil nas suas lições. Às vezes a gente diz assim: eu perdoo, mas não quero ver nunca mais a cara desse sujeito. E às vezes, se essa pessoa consegue alguma benesse na vida, nós ficamos constrangidos, magoados mesmo. Então, não perdoou. Há quem diga assim: eu jamais perdoarei fulano de tal. Se nós pensamos assim, emitimos esse pensamento, como é que nós vamos nas nossas falências? Ou será que existe alguém que não tenha falência? Meus amigos, nós erramos todos os dias. Pecamos contra a cortesia, desatenção, esquecemos o aniversário de um ente querido, para falar só dos pecadinhos pequenos, sem falar daqueles maiores, que às vezes nos trazem um constrangimento significativo. Então, pedir perdão a Deus, como pedir perdão a Deus se nós dizemos não perdoamos? Então, o perdão, tem aquele perdão que humilha, que desconforta, que magoa aquela pessoa perdoada, como existe aquele perdão de grandes benesses, de grande bondade. Meus amigos, esse é o Evangelho de Jesus. É isto que
que Jesus espera de nós, que nós aprendamos no Evangelho a nossa educação espiritual. Mas existe um ponto que eles passa muito despercebido na nossa vida. Os espíritos, amigos, evoluem em grupos. Quem é que já não viu assim um filme no fundo do mar, um cardume de sardinhas? São tantas que eu não saberia contar. Creio que milhões, pelo menos milhares, centenas de milhares, aquele cardume imenso. Isso é para nós uma lição. A natureza nos dá lições todos os dias, magistrais lições. Os espíritos evoluem em grupo. Então, meus amigos, nós somos chamados a conviver, especialmente na parentela humana e no círculo de amizades, com aqueles espíritos com os quais nós estamos comprometidos de um passado remotíssimo. Vocês já viram os pássaros voando no céu? Vai um que é o piloto, e uma coisa assim, parece um V muito grande, né? Um vai na frente, aquela sequência, ali numa simetria perfeita. Bons pilotos aqueles pássaros. Eles formam uma família. Já viram os leões nas savanas africanas? Um grupo de leões. Ali o pai, as fêmeas e os filhotes formam um grupo. Então assim somos todos nós. Os filhos de Deus foram criados pelo Pai, propensos, inclinados, suscetíveis à fraternidade, à interação. E aí é uma lei natural, divina. Então, meus amigos, esse aspecto precisa ser muito bem ponderado quando as pessoas nos magoam. Primeiramente, pelos ensinos do Evangelho, nós precisamos começar a reconsiderar no nosso eu a suscetibilidade. Há pessoas que, puxa, por uns pinguinhos d'água assim, fica num estado de ressentimento desnecessário. E a pessoa até adoece com isso. Não vamos enveredar por esse caminho das psicopatologias, mas nós destruímos a nossa saúde com os nossos pensamentos desequilibrados. Então, amigos, eu gostaria de chamar a atenção de todos nós, nossa atenção também, a nossa prezada atenção, para um aspecto das nossas suscetibilidades, da nossa falta de perdão, extremamente importante. A gente observa, e nós que estamos a braços ostensivamente com a mediunidade, a gente observa as amizades, os acompanhamentos espirituais que todos nós possuímos na nossa vida. Impressionante quantos e quantos espíritos, por isso nos referimos aos cardumes das sardinhas. Meu Deus do céu! E a gente nota uma coisa, que alguns poucos desses espíritos, desses grupos, eles são espíritos um pouco mais amadurecidos, simpáticos, guardam até uma certa discreta luminosidade. Se vocês querem já treinar uma experiência importante, nós podemos, pela força da nossa vontade, reduzir essa expressão de luminosidade, e é o que fazem esses espíritos mentores espirituais para não nos chocarem na nossa pequenez. Mas a grande maioria,
a multidão é de espíritos de baixo nível. Então, amigos, e o dizemos respeitosamente, nós estamos estudando o assunto, não criticando o nosso semelhante. Então, quando nós prejudicamos alguém, e às vezes a pessoa nem reclama, mas guarda o ressentimento. É um conceito que diz o seguinte: o animal morto, morto veneno. Vejam só, esses espíritos, esses irmãos nossos de caminho, vão deixando a terra. Né? Gozado, eu pensei que não acontecia isso. Então, aquelas pessoas que nós ferimos, magoamos, prejudicamos, e que às vezes não expressaram o seu ressentimento, eles deixam a terra, e às vezes profundamente magoados conosco. E o que acontece daí? Se ele é um espírito de má índole, ele vai se associar a espíritos primitivos e às vezes vingativos, e passam a nos perseguir. Caiba Schutter usa uma expressão, ouviu usar essa expressão: quem se considera imune à obsessão, diz ele, a expressão não é nossa, vai a rápidos passos em direção a ela. Então, meus amigos, a obsessão é um flagelo humano, atinge todos os quadrantes da humanidade, em todas as regiões do globo. E muitas vezes, esses processos obsessivos surgem quando nós ferimos as pessoas. Às vezes, as condições socioeconômicas nos colocam a cavaleiro. E às vezes nós esmagamos, ferimos, magoamos os subalternos, aqueles que estão em condições às vezes socioeconômicas inferiores. E não percebemos isso. Então essas criaturas deixam a terra e levam a mágoa da nossa pessoa. E em chegando à pátria espiritual, o mais comum, quando nós buscamos um encaminhamento espiritual, como é o caso dos companheiros aqui presentes, aqui esse trabalho nos faz uma associação com seres espirituais esclarecidos e as leis divinas, que Jesus foi o porta-voz, contundente, inquestionável. Busca e acharás, batei e abrir-se-vos-á. Então, quando nós vimos a um templo como este, nós estamos em busca da nossa melhoria espiritual, e esse nosso desejo nos vincula aos espíritos benfeitores. Meus amigos, parece assim uma fantasia nossa, mas garanto a vocês que é exatamente assim que funciona. Nas colônias espirituais às quais nós nos vinculamos, lá existem arquivos, registros históricos. Você pode pedir a um departamento especializado: eu queria uma ficha histórica do que eu andei fazendo num passado próximo. Meus amigos, nunca peça um passado remoto, porque você vai chorar por umas 4 encarnações, pelo menos, né? Chorar lágrimas de sangue. Então peça só as 2 últimas encarnações, ou, muito em especial, a encarnação que está influenciando a sua situação de hoje. Então, meus queridos, a gente, nesses departamentos, adquire informações importantíssimas, e aí é que nós vemos o que nós fizemos no passado próximo. Fomos assim, puxa vida, vemos assim como num filme: olha que carinha antipático, esse é você mesmo, né? Intragável. Será que eu era assim tão intragável? Está ali, é uma gravação ao vivo. Existem técnicas, amigos, que os espíritos usam
para fazer num laboratório uma regressão de memória, que é diferente daquelas feitas pelos pesquisadores americanos para regressão de personalidade através da hipnose, em que o paciente, o sujeito, não participa muito porque fica dopado pelo efeito hipnótico. Mas nesses laboratórios há um telão que ele é envolvido por uma névoa que eu não saberia descrever. Mas eu sei que surgem essas imagens, você se transporta, passa a ver, viver, sentir os odores, a temperatura, os ruídos, participar. Se é uma batalha, se eu ouvo o rechar dos cavalos, o tilintar das armas, é uma coisa impressionante. E a gente fica assim, estarrecido, puxa vida, então aquele carinha ali era eu, meu Deus do céu, como eu era intragável, insuportável. Então é sempre bom não pedir esse tipo de experiência, que só é feito pelos mentores, os filhos empedernidos, revoltados, né? Eu fui uma vítima de Deus, esqueceu que eu existo. E nós ouvimos muito isso. Às vezes as pessoas não dizem isso, não verbalizam, mas pensam. Ah, eu acho que eu estou esquecido de Deus, porque eu não sou nada. Eu não tenho posses, eu não tenho dinheiro, eu não tenho títulos, ninguém me ama. Anybody love me, para gastar o latim, não é isso? Puxa vida, ninguém me ama, I love me. Então, meus amigos, Deus é um Pai infinito, de grande e infinito amor. Não estamos esquecidos. Então, quando nós procedemos assim, nós vamos fazendo ou estimulando antipatias espirituais. Meus amigos, simpatias e antipatias espirituais é como cartão de crédito, é como deve e haver. Vamos começar um pouco a esquecer os nossos débitos espirituais e trabalhar por créditos. Podemos fazer isso, custa nada. Eu conheci uma senhora bem idosa que para sair de uma poltrona, ela saía assim de rastro, as suas juntas gastas. Ela já se movimentava muito mal. Então ela mandava um filho comprar o jornal e via que uma pessoa cometeu um crime. O que ela fazia? Recortava aquilo e ficava orando por aquela pessoa. Puxa vida, é isso aí. A caridade da oração pelo próximo custa nada. Às vezes a gente pensa que pode fazer o bem através de longas doações financeiras. Meus amigos, dar valores pecuniários ou materiais, me desculpem, considero isso filantropia, não caridade. Porque caridade é aquilo que se dá de si mesmo. Quando eu me dou ao meu próximo, isso eu fiz caridade. Mas é uma moeda, uma roupa velha, aquela roupa está lá enchendo o seu guarda-roupa, saiu uma moda nova, o shopping está cheio de modelos novos, você abre o seu guarda-roupa, puxa vida, está tudo velhinho, tudo superado, tudo antiquado, eu queria alguém para eu dar isso, aí eu faço uma caridade. Não, faz uma filantropia. Caridade é quando nós perdoamos, quando nós desculpamos, quando nós esquecemos, quando nós amamos, quando nós cumprimentamos. Isso é caridade. Quando compreendemos o nosso semelhante, quando oramos pelas pessoas que sofrem, isto é caridade. Então, meus amigos, há chusmas de espíritos que não nos veem com a menor simpatia. Então, este aspecto, este chamamento de Jesus, para que nós perdoemos aos nossos ofensores, diz o Mestre com uma sabedoria cósmica, estelar: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto vais a caminho com ele, para que lá na frente ele não te entregue a autoridade de justiça.
e serás atado e lançado às trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, e dali só saireis quando pagar o último centil. Então Jesus foi oportuníssimo. Quitemo-nos com os nossos adversários e façamos deles amigos para as próximas encarnações, porque é comum nós vermos os desafetos do ontem, hoje dividindo o leito. A gente olha assim, vocês já viram como os irmãos brigam quando são pequenos? Infelizmente, às vezes estão grandes também, né? Os irmãos pequenos, meu pai do céu, é só trocando bofetão. Por que razão? Porque nós habitamos a terra dos nossos inimigos. Nós somos chamados à vida familiar entre os espíritos que prejudicamos e pelos quais fomos prejudicados num passado próximo ou remoto, e a oportunidade do ajuste de contas. Esse capítulo do Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos, Jesus aproveita a deixa para mais uma vez mostrar a inutilidade do culto externo. Naquela época, os judeus tinham por hábito levar alguma coisa ao templo e fazer uma oferenda no altar. O que foi que Jesus comentou sobre isso? Ele aproveitou o costume da época para passar à posteridade de maneira imortal o extraordinário ensinamento sobre o culto externo. Então diz ele, o mestre, que quando nós formos fazer a nossa oferenda no altar, nos perguntarmos a nós mesmos, será que tem alguém com quem eu tenho uma diferença, uma querela, um ressentimento, uma mágoa, uma dívida? Então coloca a tua oferenda ao lado do templo e vai buscar o teu desafeto, reconcilia-te com ele, faz dele um amigo, depois volta e faz a tua oferenda em paz. Meus amigos, aí os homens constroem a catedral da oferenda, o culto do altar, do sacrifício, quando não foi isso. Jesus está nos dando uma lição. Qual a lição? Do culto externo. Que o importante na religião, no templo, no altar, é a formação dos nossos espíritos, a nossa educação espiritual, porque essa é a missão do Evangelho. O Evangelho não veio para ser aplaudido, para ser festejado, para ser cultuado. O Evangelho é uma lição para a nossa educação espiritual. Se nós queremos trazer para mais perto a nossa grandeza espiritual do futuro, nós olhamos o nosso mundo. Atualmente nós vivemos uma época muito difícil. Você não pode mais sair à rua. Uma mulher dirigindo sozinha um carro novo na rua é um prato feito para a criminalidade. Os nossos jovens estão desprotegidos, desinformados, despreparados, são alvo dos traficantes. E nós olhamos o mundo com muitas lágrimas, muita tristeza, e aí vamos fazer cultos do Evangelho. Nós temos que colocar as lições de Jesus no nosso coração para transferirmos, às vezes sem palavras. Meus queridos amigos, a nossa mente agita o fluido universal, criando produtos que a nossa mente não pode conceber. E esses produtos possuem uma influência extraordinária. Quando nós oramos no nosso lar, nós estamos magnetizando o nosso lar. O ar que nós respiramos
e passamos mensagens aos nossos entes amados, sem dizer uma palavra, com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com o estudo do Evangelho, com a meditação das lições de Jesus. E os bons espíritos que estão aqui sob este teto, mas estão em toda parte, como o ar. O Espírito sopra onde quer, nos nossos lares também. Então, quando nós pegamos o Evangelho, os amigos, é tão cativante. Às vezes nós pensamos que a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho, o nosso ente querido, está lá na quarta parada, ou no Getsemane, ou no cemitério do Morumbi. Não, meus amigos. Quando nós começamos a ler e a meditar no Evangelho, eles se achegam sutilmente para orar conosco, para ouvir a nossa leitura. São cenas espirituais cativantes. Meus amigos, esta é a realidade do nosso espírito, da nossa vida espiritual. Cultuemos os nossos entes queridos que demandaram a pátria espiritual com uma visão puramente de espiritualidade. Eles se sentem felicíssimos com as nossas leituras elevadas. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, eu devo perdoar ao que me ofende até 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade eu vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É uma figura. 70 vezes 7 significa perdoar eternamente. Por que razão? Porque nós erramos todos os dias. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de resgate dos nossos erros. Porque Deus leva em conta aqueles erros intencionais, o mal feito com consciência do mal, com a intenção do mal. É diferente dos nossos equívocos, filhos da nossa imaturidade de espírito. Quantas vezes nós somos deselegantes, desatenciosos, descorteses, para não dizer coisas piores, apenas por imaturidade espiritual. Isto o Criador sabe que não há intenção do mal. Mas quando há, Deus está sempre disponível para novas oportunidades. O banco divino não está pobre para novos empréstimos ao nosso espírito. Então Jesus chamou a atenção da posteridade. Perdoar eternamente. E o último capítulo desse estudo do Evangelho é aquela passagem em que os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em flagrante adultério. Na verdade, eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela dama. O que eles queriam era colocar Jesus numa situação embaraçosa. Disse: mestre, nos manda a lei antiga que a adúltera seja apedrejada em praça pública até a morte. E na cidade havia um local para isso. Então a pessoa era colocada num certo ponto e ali havia uma quantidade muito grande de pedras. O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão. E Estevão passou por essa experiência. Uma alma notável como Estevão. Nós vimos uma cena da ação de Estevão sobre Paulo de Tarso no mercado público, numa das cidades da antiguidade, que foi uma cena belíssima. Paulo falando sobre a inspiração de Estevão, que nos levou às lágrimas. Era uma cidade onde o público, o povo vivia de umas imagens de uma certa deusa, e aparece um apóstolo,
um pensador falando de um outro Deus, era contrário aos interesses econômicos daquela cidade. Estevão foi morto a pedradas por uma influência de Paulo. Então nós vimos o que é o amor, né, meus amigos? Estevão foi apedrejado, morto a pedradas, mas desencarnado foi ajudar Paulo na sua obra. Fantástico, né? Os exemplos desses espíritos elevados nos cativam até o fundo da alma. Então trouxeram aquela mulher para colocar Jesus numa situação extremamente embaraçosa. Então, Senhor, o que é que tu dizes, mestre? A lei mosaica mandava apedrejar, mas Jesus ensinava o amor, o perdão, que é o nosso Senhor da noite. Se ele diz, perdoa, ele estava sendo contra a lei mosaica, e as autoridades religiosas da época caíram matando em cima de Jesus. Mas se ele diz, apedreja, ele estava rasgando os seus ensinamentos de alto a baixo. É aquela história de deixar um indivíduo sem saída. Então Jesus, alguns dizem que ele escreveu com a ponta do dedo, outros dizem que escreveu com uma varinha. Não vai me dar o caso. Então, fiquemos com a varinha. Então Jesus passou a escrever no chão os crimes cometidos por cada um dos presentes, dos acusadores daquela mulher. E eles liam e viam que ele sabia tudo. E a começar pelos mais velhos, foram se retirando. Por que os mais velhos? Porque sendo mais velhos, haviam errado mais. E no final, ficou Jesus e a mulher. Aí ele perguntou, aquela frase celebre, lapidar, mulher, onde estão os que te condenam? Ela que estava errada, sabia que estava errada, consciente do seu erro, fez aquela carinha assim, muito tristonha. E Jesus deixou uma lição para a posteridade, meus amigos, para nós nos lembrarmos disso todos os dias. Mulher, eu também não te condeno, mas vai e não voltes a pecar. Então, como aparecem religiosos que nos falam de um inferno eterno, que Deus joga seus filhos lá para eles sofrerem eternamente. Vejam, que contradição com os pensamentos de Jesus. Eu também não te condeno, mas vai, mulher, e não voltes a pecar. Então este é o conselho de Jesus para o nosso espírito. Se nós cometemos erros, quantas pessoas arrastam a existência entristecidos por erros cometidos, pequenos, grandes ou graves. Todos nós cometemos erros no passado, na nossa vida. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Quem primeiro precisa perdoar somos nós a nós mesmos, nos desculparmos, porque nós somos espíritos imperfeitos, nós somos seres a caminho da perfeição, mas não chegamos lá ainda. Então Jesus deixou uma lição lapidar para as nossas almas. Eu também não te condeno, mas vai, não voltes a pecar. Meus amigos, se erramos, peçamos perdão a Deus. Sejamos generosos, misericordiosos, como é o ponto da noite, para com os erros do nosso semelhante. Perdoemos para que o Cristo nos perdoe também. Que Ele nessa noite nos fortaleça, nos ampare, porque Jesus, meus amigos, não está lá num céu de ouro, servido pelos anjos. Isso são as tolices das tradições religiosas. Jesus está ao lado de cada um de nós, a nos inspirar, nos amparar, nos estimular. Ele é o dileto amigo, que nos ama porque nos conhece, sabe das nossas imperfeições enormes, mesmo assim nos ama, nos ampara, nos fortalece todos os dias da nossa vida. Nos cabe a nós agradecermos a este amigo diletíssimo, que construiu esta casa planetária
com um poder mental inimaginável para nós, como sabedorias que nós não podemos compreender, para nos dar o oxigênio que respiramos, a luz que ilumina este sol, amigo, atrás do qual navega o planeta Terra, sob o controle dessas inteligências admiráveis que estão muito além do nosso entendimento. Por isso, meu querido Mestre Jesus, nessa noite nós te agradecemos, Senhor, pela aventura que temos, peço por essa alegria, por essa confiança ao teu coração. Que a paz do Mestre nos envolva, nos guarde e que assim seja.